E o Bitcoin hoje derreteu quase 20% em apenas um dia, né? Isso que eu chamo de movimento de long squeeze. Mas o mais importante é a gente determinar que tipo de movimento é, se é um movimento de reversão ou se é só uma captura de liquidez, né? Só que hoje é um bom dia de compra, né? Então hoje é um dia excelente de compra, por quê? Porque não é uma reversão, é uma manipulação de mercado. E eu acredito que o mercado agora vai tender a voltar só a subir. Eu estava com receio de o mercado fazer inversão de tendência, né? Mas por enquanto a gente não teve reversão de tendência, ele só liquidou abaixo rapidamente 107. Eu não estava esperando uma busca de liquidez hoje, né? Um long squeeze. Mas o mercado simplesmente ele vem, captura essa liquidez abaixo, faz esse padrão aqui, né? Que parece um alfinete. E a partir de agora, a intenção é que ao longo do final de semana o Bitcoin vai tender a fazer fundo. É uma sobrevenda no gráfico de 4 horas, uma oportunidade de compra. E como ainda, por que eu acho que não é reversão? Porque não é uma barra grande sem sombra compradora. Então é uma barra de correção forte, é uma queda muito forte, é uma busca de liquidez de alavancados de alta de altcoins. Eu comentei, né, a necessidade de eu ter realizado lucro ao longo dessa semana, porque eu estava mais receoso de uma reversão majoritária de tendência imprevisível do que um long squeeze. Mas uma reversão de tendência ela é diferente do long squeeze. O long squeeze ela é uma manipulação de preço por corretoras, baleias, que empurram o preço rapidamente para uma direção apenas para limpar e liquidar muitos alavancados, né? E aí depois que ele limpa, ele tende a continuar o movimento anterior dessa busca de liquidez. Então, na minha situação, eu estou usando o caixa que eu tinha feito para comprar hoje, para comprar mais Ethereum hoje, consegui comprar $3.500, eu estava com meu filho no colo, não consegui pegar 3.200 porque minha ordem passiva não estava em 3.200, estava em $3.500. Mas pelo menos capturou toda essa liquidez, né? Muita gente no mundo todo foi que estava alavancado perdeu muito dinheiro, né? Então é um dia triste para os alavancados. E é uma lição também para quem está alavancado, né? Todo mundo que está alavancado acaba não entendendo esse tipo de movimento, né? Não sabe se é uma reversão ou não. Mas não é uma reversão, tá? É um mercado simplesmente manipulado, é uma captura de liquidez temporária de um dia, de poucas horas, e nada mudou. O mercado ainda tem expectativa de continuação de alta no semanal, desde que o Bitcoin termine o final de semana acima da média de 20 dias, tá? E que eu acredito que é o que vai acontecer, tá? A gente vai provavelmente ficar por uma sombra, possivelmente uma reversão no final de semana, e provavelmente o pessoal que shortar hoje, quem apostar na queda, nos próximos dias vai ser liquidado, porque o mercado tenderá agora a subir para limpar os apostadores de baixa, tá? Então é bem provável que os apostadores de baixa sejam as próximas vítimas dos próximos dias. Então, nessa situação, numa barra de hoje, não short o Bitcoin, tá? Não short o mercado, você vai perder todo o seu capital. A partir de agora, a partir desse momento, o mercado tenderá a fazer uma recuperação de alta, possivelmente até fechar próximo do preço que ele já estava antes, tá? Talvez ainda nesse final de semana voltando para os $118 mil, tá? Essa é a diferença de um long squeeze para uma reversão majoritária de tendência. Nesse ano, se eu não me engano, esse ano a gente teve um long squeeze, se eu não me engano, foi em fevereiro também. 24 de fevereiro desse ano, tá? A gente também teve um long squeeze. E aí vocês podem pegar aí, baseado no que acontece depois de um long squeeze, né? Depois de uma queda avassaladora, naquela época ele perdeu de 96 e foi até 78, num período muito curto de tempo. Tá? Isso aqui é um long squeeze e hoje novamente tivemos um long squeeze. Esse movimento de short squeeze e long squeeze, esse é um long squeeze, né? O que é um long squeeze? É uma captura. Tem muita gente apostando na alta do mercado no final do ano, né? Então vai muita gente com sede ao pote acreditando em alta, né? Aí a galera entra e aí, como tinha muita gente apostando na alta do mercado, o preço ele desaba só para vir limpar essas ordens, né?
E adivinha onde atingiu o valor, né? Aquele valor que eu havia mencionado no Domingão do Bitcoin, os 102 mil dólares, tá? Então, 102 mil dólares foi liquidado. O pessoal que estava com o suporte de 102 mil dólares é um suporte extremamente forte para manutenção de alta de longo prazo. Não acredito que é uma reversão majoritária de tendência, tá? Não acho que é uma reversão majoritária de tendência. E basicamente é isso. Mas a live é aberta. A live é aberta mesmo. Tá? Então é o seguinte, ó, nunca abra long no mercado, nunca faça alavancagem, tá bom? Por conta de períodos e dias como esses, são dias que acontecem 2 vezes no ano. Então o pessoal falou que é o Trump, né? Não é o trade do Trump, tá? Isso é uma falácia. Vão tentar justificar que é por causa do Trump, mas é uma falácia, é tudo manipulado, tá? Isso já é programado dias antes, semanas antes. Esse tipo de movimentação é feito, né, para isso. Vocês vão ver algumas altcoins que derreteram 80%, certo? Ó, tu pega a Sui, eu acho que a Sui chegou a derreter 80% hoje. É isso aqui, ó. Então, a vida de alguém que foca em... Então, ó, a Sui, ela caiu 80% em 15 minutos. Tá bom para você? Apostar nas altcoins? Né? Então, Sui derreteu 85%, liquidou muita gente que estava alavancado nela, certo? E hoje é um dia bom de compra. Hoje é um dia interessante de compra, tá? Não é um bom dia de venda, é um bom dia de compra. Tá certo? Então não é reversão majoritária de tendência ainda, a gente não chegou no topo e não fez topo ainda. Nós vamos ter algo muito pior do que hoje, possivelmente entre dezembro e janeiro, porque daí nós vamos ter a reversão majoritária do Bitcoin, tá? Ó, o Bitcoin já tá voltando para o 118, né? Então quem conseguir comprar agora, aproveita a oportunidade de comprar, porque depois disso o mercado vai voltar a subir. Eu tenho bastante experiência com o mercado volátil. Eu entendo que a diferença entre uma reversão majoritária e tendência, agora vocês vão ver ele não parar de subir, tá? É bem possível que a gente veja em algumas horas o mercado já em 118 novamente. E possivelmente na semana que vem a gente vai ver novamente o mercado acima de 125 novamente, tá? E aí, encontrando novos topos, tá? Manipulação bizarra, né? A Ondo ainda tá com 34% de queda, né? A Virtual tá 42%, né? Ou seja, é um dia poético, não me surpreende porque eu já vivi isso várias vezes na minha vida, já vivenciei esse tipo de situação, de cenário acontecendo. Já vivenciei vários long squeezes na minha vida, short squeeze também. E agora a tendência é que o Bitcoin possa ir voltar acima de 120 e buscar os 150 mil dólares ou até mais. Tá certo? Então, para mim tá bem tranquilo assim, eu tava com bastante caixa, aproveitei esse caixa para comprar agora mais barato e eu acredito agora em continuação de alta nos próximos dias.